Irei representar agora, iniciar a apresentação para a disciplina do Banco de Dados 2, ofertada pelo Bruno Rabelo, que o nosso objetivo foi desenvolver um sistema no SQL e nós escolhemos o Kanban como tema principal para isso. Nosso grupo é composto pelo Cláudio Vitor Dantas, o Lincoln dos Santos Rebouças, que sou eu, e o Patrick Caminhas. Partindo do problema a ser resolvido, imagine o seguinte cenário. Temos várias equipes de trabalho com diferentes fluxos de trabalhos também, uma variedade de tarefas e diferentes abordagens de colaboração. Nosso desafio central era criar uma ferramenta que possibilitasse a gestão de tarefas de forma altamente personalizada, permitindo que cada usuário definisse suas próprias estruturas de tarefas, etiquetas e datas de vencimento. Precisávamos, então, de uma solução que fosse tão exclusiva quanto as equipes que a utilizariam. Então, optamos pelo MongoDB para ser usado com esse sistema. Por que o MongoDB? Devido à sua flexibilidade, o que faz com que ele lide de maneira eficiente com dados não estruturados, o que permite que nossos usuários personalizem completamente suas tarefas, adaptando-as de acordo com suas necessidades específicas, sua escalabilidade, que conforme nossa aplicação ganha tração e quantidade de usuários adotem, o MongoDB oferece uma escalabilidade horizontal, o que garante o desempenho sólido, mesmo com aumento significativo no número de usuários. Temos também sua agilidade no desenvolvimento, que nós previmos que ao longo do desenvolvimento dele ocorreriam várias mudanças, e o MongoDB nos permite ajustar essas mudanças rapidamente, facilmente, durante o desenvolvimento dele, além também de ser um modelo de dados não estruturados. Agora eu vou falar sobre o Kanban, a aplicação do nosso trabalho prático, né? E ele é um sistema visual de gestão de trabalho, que vai conduzir cada tarefa para um fluxo pré-definido de trabalho. Ele foi introduzido lá pelo Taishi Ono nos anos 40 para o sistema toyotista de produção. E essa aplicação ela vai com a criação de tarefas personalizadas. A gente pode criar e personalizar essas tarefas. E com isso também a gente pode fazer uma visualização dessas tarefas de forma bem flexível. Eu também, como eu falei antes, sobre a questão do fluxo de trabalho, que a gente já tem aqui pré-definido, que é o que é a fazer, o que está fazendo e o que foi feito. E agora vai ser mostrado a nossa aplicação. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre como ficou a aplicação na prática, né? Então vamos lá, vamos acessar a rota principal. Então, como a aplicação detectou que não existe nenhum usuário logado no momento, não possui uma sessão salva no navegador do usuário, ele foi direcionado para a página de login, porque a página de onde você adiciona tarefas é uma página protegida, então só usuários autenticados podem acessar. Então você tem a opção de ou logar com e-mail senha, ou de utilizar algum desses providers aqui, ou se você não possui uma conta e você quiser se cadastrar, você pode se cadastrar utilizando credenciais ou esses providers também. Então eu vou escolher entrar com o Google. E como tudo saiu com sucesso, eu fui redirecionado para essa página aqui. Então no momento que o usuário for criando as tarefas, elas vão ser alocadas em alguma dessas áreas que diz respeito a se a tarefa está para fazer, se ela está sendo feita ou se ela foi feita. Agora eu vou mostrar o exemplo da criação de uma tarefa bem simples para poder mostrar que ela não precisa, que ela não vai seguir um esquema rígido, até porque o usuário ele pode querer criar simplesmente uma tarefa muito simples que possui apenas um título e uma descrição, ou ele pode querer criar uma tarefa mais complexa que possui título, descrição, comentários, subtarefas. Ela possui uma pessoa para quem vai ser atribuída, ela possui um status, ela pode possuir também subtarefas, comentários. E aqui no MongoDB a gente consegue ver a tarefa que foi criada, que ela é uma tarefa realmente muito simples, né? Ela só possui esses campos. E agora eu vou mostrar a criação de uma tarefa mais completa com os campos que eu acabei de falar. Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque eu tenho uma tarefa criada no bloco de notas e eu vou copiar ela aqui para poder acelerar um pouquinho as coisas.
Então, aqui dá para ver o exemplo da criação de uma tarefa um pouco, não, né? Uma tarefa bem mais completa, bem mais complexa, que não só possui um título e uma descrição, mas ela também possui subtarefas, ela possui uma tag que está relacionado com a prioridade da tarefa, ela possui tags, que é uma forma de, né, identificar previamente do que se trata a tarefa de uma forma mais fácil. Ela possui subtarefas, ela também possui um prazo, a pessoa para quem foi atribuída. E se eu quiser, por exemplo, adicionar um comentário sobre a tarefa que eu atribuí para o Patrick, eu posso adicionar. Só copiar e postar. Pronto, aqui aparece um comentário que foi atribuído para a tarefa que eu atribuí para o Patrick. Então, se a gente for aqui no MongoDB, a gente consegue ver que foi criado um documento muito diferente, um documento muito mais complexo, um documento variado. Então dá para perceber que os documentos da Collection Task, ela não vai seguir necessariamente o mesmo padrão, a mesma estrutura fixa, porque o usuário ele pode ter necessidades diferentes na hora de criar as tarefas. Ele pode simplesmente querer criar um título, uma descrição, sem querer atribuir para ninguém, sem querer atribuir status, sem querer atribuir prioridade, tags ou subtarefas, mas ele também pode querer fazer isso. Então ele vai conseguir, ao fazer isso, ele vai ter um documento muito mais complexo. Então, se eu quiser editar esse documento aqui para poder, por exemplo, atribuir para alguém ou atribuir um prazo, para mostrar que ele não vai necessariamente seguir esse padrão ou esse padrão, eu posso fazer isso. Posso vir aqui, editar. Eu posso, por exemplo, adicionar tags a CRM, por exemplo. Eu posso resolver atribuir ela para o Lincoln. Eu posso mudar o status dela, eu vou passar ela para fazendo e eu vou colocar uma prioridade de urgente para ela. Então pronto, deu para ver que a tarefa ela foi atualizada. Eu mudei o status dela, agora ela está fazendo. Eu alterei a pessoa para quem ela está atribuída. Eu posso querer adicionar comentários também. Então, nessa tarefa não tem subtarefa. Lembrando que as subtarefas também eu posso marcá-las como concluídas ou não. Aqui dá para ver que essa subtarefa ela foi concluída. Então, esse valor aqui é automaticamente atualizado. Então dá para ver que aquela tarefa que a gente tinha, ela mudou. Ela era assim. Agora se eu atualizar, deu para ver que ela mudou. Tem até a data aqui do updated at, né? A data que essa tarefa ela foi alterada. Então se eu quiser mudar o status dessa tarefa, colocar ela para concluída, por exemplo, pronto, eu consigo fazer isso. Então, a aplicação é basicamente isso, né? A gente está usando o MongoDB justamente porque os dados, quer dizer, a gente está usando um banco de dados não relacional justamente porque os dados dessa aplicação, as coleções, elas não vão possuir um formato estruturado. Ela pode variar bastante. E essa variação ela vai depender da necessidade do usuário. Se ele quiser uma tarefa muito simples, ele pode criar uma tarefa muito simples com os campos com a quantidade de campos bem menor, como a gente viu anteriormente, ou ele pode criar uma tarefa já mais completa, como dá para ver essas aqui, que possuem uma quantidade de documentos maior, uma quantidade de campos maior, e um documento bem diferente. Dá até para ver que essas aqui ainda são diferentes, porque a primeira que foi criada, ela possui subtarefas, e a segunda que não foi criada não possui subtarefas. Então, ainda assim, é um documento, não segue a mesma estrutura, é um documento com um formato um pouco diferente, cada um desses. Então, se eu quiser sair da aplicação, eu posso criar para sair, eu posso clicar para sair, e eu vou ser redirecionado para a página de login, porque aquela é uma rota protegida. Então, se eu quiser entrar com o GitHub, posso entrar com o GitHub, e as informações vão ser carregadas. Então é isso, essa é a nossa aplicação. É algo simples, mas eu acho que deu para justificar bastante o motivo da gente estar utilizando um banco de dados não relacional, né? Então espero que tenham gostado e é isso. Boa noite.